Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas. O nosso tema de hoje é as duas profecias do profeta Isaías. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos ver e conhecer um pouco sobre a vida do profeta Isaías. A Bíblia Sagrada, palavra-chave, uma Bíblia muito boa por sinal, ela nos diz o seguinte a respeito desse assunto. O tema deste livro está expresso no próprio nome do livro, que é Isaías. O nome Isaías, traduzido, significa o Senhor salva ou o Senhor é Salvador. O livro de Isaías é o livro que contém mais profecias sobre o Messias do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Acredita-se que Isaías ele foi filho de um príncipe de Judá, e que certamente ele não se incomodava de entrar na presença dos reis. E também tem mais uma curiosidade. A forma na eloquência em que ele usa as suas palavras sugere que ele havia recebido uma educação e uma cultura para aquela época. Não se sabe ao certo sobre a sua morte, mas acredita-se que, segundo a cultura daquela época, ele foi morto cerrado ao meio, no reinado de um camarada chamado Manassés. As duas profecias de Isaías. As suas duas profecias são relacionadas a um único alguém, Jesus Cristo. A primeira se encontra no livro de Isaías, a primeira profecia, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que traduzido quer dizer Deus é conosco. E isso é algo muito interessante, porque a Bíblia deixa claro, ali no livro de Gênesis, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Já seria difícil, porque uma mulher naquela época ela não tinha tanto valor na sociedade. E agora Isaías complica mais a situação, dizendo que, além de uma mulher, o descendente deveria vir de uma virgem. Agora me explique como que uma mulher, sendo virgem, daria luz a um menino sem ter contato íntimo com outro homem? Bom, mas isso eu falo para você já já. Só que para isso acontecer, teria que ter acontecido a segunda profecia. Onde está a segunda profecia? Está no livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 3. Isaías estava dando um sermão, e ele para esse sermão praticamente para soltar esta profecia. E a profecia é a seguinte: voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. A Bíblia ela é interessante em nos dizer o seguinte, que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Passa-se então aproximadamente 700 anos. Por que aproximadamente? A teologia ela não trabalha com números exatos. Então toda vez nós falamos aproximadamente. No livro de João, Novo Testamento, capítulo de número 1, e verso 23 vai dizer o seguinte: ele disse, eu sou a voz que clamo no deserto, e endireitei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Este homem era João Batista. João Batista era o cumprimento da profecia de Isaías. Agora, algo que tem que ficar claro aqui é que ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mulher cujo nome era Isabel. Ambos eram justos perante o Senhor. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 7, que Zacarias e Isabel não tinham filhos. Primeiro, porque Isabel era estéril. E segundo, porque tanto ela, ou seja, tanto Isabel como Zacarias, os dois eram avançados em idade, eles já eram velhos. Mas a Bíblia diz em Lucas 1, e verso 37, que para Deus nada é impossível. Então, nós vemos aqui um milagre de João Batista ter nascido de uma mulher estéril e velha em idade.
Mas também nós vemos aqui o cumprimento da profecia de Isaías. Voz do que clama em meio ao deserto. Mas faltava o cumprimento de mais uma profecia. A virgem que daria luz a um bebê. Bom, vamos ao texto. O livro de Lucas, capítulo de número 1 e verso 26, vai dizer o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação era aquela. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um menino, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. No verso 35 vai dizer: E respondeu o anjo e disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Cumpre-se assim a segunda profecia, ou no caso, a primeira profecia na ordem, que a virgem daria à luz a um filho. Caso você tenha interesse, eu tenho aqui neste canal um vídeo falando a respeito da genealogia de Cristo, que vai lhe ajudar muito. Então nós vemos que Deus ele cumpriu a palavra do profeta sobre as duas profecias. Primeiro, voz do que clama em meio ao deserto. Segundo, que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Meus irmãos, a profecia, quando ela é direcionada por Deus e quando o profeta é de Deus, ela se cumpre porque Deus vela pela sua palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus e até a próxima.